Internacional vence a equipe do Criciúma e está no G4 do Campeonato Brasileiro. A atuação foi o suficiente para vencer, não foi brilhante, mas vamos destacar os principais pontos desses 3 pontos conquistados dentro do gigante da Beira-Rio. Além disso, muito obrigado Dorival Júnior por não ter levado Alan Patrick. Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional nessa vitória importante contra a equipe do Criciúma que colocou o Inter dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. É bem verdade, nessa quarta-feira a equipe do Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro e pode retomar o lugar caso some algum ponto, empatando ou vencendo a equipe mineira. Mas o fato é que o Internacional enfim entrou no grupo dos 4 melhores colocados na competição nacional. E a gente vai falar muito sobre isso, então já deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve aqui no canal. Bom, pessoal, primeiro eu queria trazer para vocês a minha opinião a respeito da atuação do Inter nesse jogo contra a equipe do Criciúma. Não foi uma atuação brilhante, não foi um jogo de muitos destaques individuais, uma partida acima da média tecnicamente ou taticamente falando. O Inter teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Muito porque a estratégia do Criciúma foi justamente se fechar e esperar o Internacional. O Cláudio Tencati, técnico da equipe do Criciúma, acabou formando aquela tradicional 2 linhas de 4 defensores e estacionou 2 ônibus na frente da grande área para evitar que o Inter tivesse tranquilidade para trabalhar a bola. E a gente viu muito isso durante o primeiro tempo, o Inter tentando jogar pelo meio, abrir pelos lados para tentar cruzamentos ou até mesmo infiltrações com os laterais. Mas isso acabou não dando resultado, o Inter teve muita dificuldade, inclusive nas saídas de contra-ataque da equipe catarinense, o Rocher precisou aparecer em um dos lances, numa finalização cara a cara com ele acabou fazendo uma grande defesa para segurar aquele empate de 0-0 até aquele momento. Depois sobressaiu a qualidade técnica, a individualidade de cada um dos jogadores do elenco do Inter. Ainda no primeiro tempo, no final do tempo regulamentar da primeira etapa, uma falta, de cara pro gol, Alan Patrick, que estava perseguindo esse gol de falta há bastante tempo, pegou a bola, chamou a responsabilidade e marcou um belo gol para dar tranquilidade para o Inter ainda antes do intervalo. Último lance ainda do primeiro tempo, teve a infelicidade do Felipe Viseu, que tentou dar um chute, uma espécie de puxeta de bicicleta, acabou acertando o rosto do Rohel e acabou sendo expulso, que também deixou a partida a partir do segundo tempo mais tranquila para o Inter. E aí sim, com um jogador a mais, com uma qualidade técnica muito superior à equipe do Criciúma, o Inter conseguiu controlar praticamente todo o segundo tempo, não sofreu riscos, mas justamente por essa estratégia de marcar muito, de esperar o Internacional tentar criar as jogadas, o Criciúma ainda impôs uma dificuldade, o Inter só foi marcar o segundo gol no fim do jogo, numa bela jogada de individualidade do Wesley. Aliás, segundo gol do Wesley na reta final de jogos para garantir 3 pontos para o Inter. Contra o Vitória, num jogo que teve muitas semelhanças de estilo de jogo, de o Inter atacando e de o time adversário aguardando e tentando sair no contra-ataque, o Wesley também foi o jogador que marcou o terceiro gol. Vocês vão se lembrar daquela jogada do Alan Patrick dentro da grande área, que ele só escora para o Wesley confirmar o 3-1 naquela oportunidade. E agora contra a equipe do Criciúma novamente, só que dessa vez ele recebe uma bola do Rohel, consegue driblar o Marcelo Hermes com uma certa facilidade numa bela jogada, depois invade a área e num belo corte para dentro, para a linha de fundo, ele acerta uma bela finalização com o pé direito no ângulo, sem chances para o goleiro da equipe do Criciúma. Então, novamente, uma grande atuação do Wesley, que fez com que o Internacional conseguisse essa vitória e esses 3 pontos para terminar a rodada, para terminar esse dia, esses jogos, na posição de 4º colocado, ultrapassando a equipe do Flamengo. Agora a gente espera e vai ver o que vai acontecer na partida do Flamengo para ver se o Inter vai permanecer nessa posição.
Ponto importante, o Inter perdeu o Wesley, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo, então para o jogo contra o Fluminense na sexta-feira, de novo aqui no Beira-Rio, o jogador não estará à disposição. O que isso representa? Mudança no meio de campo. O Roger, na entrevista coletiva, deixou muito claro que a ideia é utilizar o Wanderson entre os titulares pela característica, o jogador mais semelhante com o Wesley, e por isso o Wanderson deve retomar uma oportunidade entre os titulares. Por que não o Gabriel Carvalho? Porque o Gabriel Carvalho deve ganhar mais minutos e mais oportunidades, segundo o Roger, disse ele na entrevista coletiva, deve utilizar também o Gabriel Carvalho mais centralizado, mais nessa posição, disputando o lugar com o Alan Patrick. Ele ainda relembrou que testou ele num primeiro momento nesse setor, como ele estava entrando no time profissional, acabou tendo algumas dificuldades, por isso ele foi indo um pouco para o lado, mas agora, mais maduro, com mais entendimento tático das ideias do Roger, ele pode ganhar essas oportunidades. Então aquele meio campo com Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho não deve ser utilizado na partida diante do Fluminense. Era um jogo importante contra o Tricolor Carioca, na próxima sexta-feira, às 7 da noite aqui no Beira-Rio, que pode dar para o Inter ainda mais certeza dessa classificação de forma direta para a fase de grupos da Libertadores de 2025, que é o principal objetivo que o Inter tem ainda nessa temporada. Dá para sonhar com um pouquinho a mais? Dá, mas isso é tema para os próximos vídeos aí durante a semana, principalmente se o Inter conseguir vencer a equipe do Fluminense, e vai depender muito também se o Botafogo vai diminuir esse ritmo. O Botafogo conseguiu novamente uma vitória importante, o Palmeiras tropeçou, mas a equipe do Botafogo ainda não abriu margem para que o Inter possa sonhar. Mas indo de forma direta para a Libertadores já é um grande prêmio para o Internacional depois dessa temporada conturbada que começou lá na eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho. Para fechar o vídeo, rapaziada, eu quero falar sobre Alan Patrick. O Alan Patrick, de novo, é um jogador que está decidindo muitas coisas para o Internacional, com gols, com assistências, com tranquilidade com a bola no pé, com a armação de jogadas. Na minha opinião, hoje ele é o melhor camisa 10 no futebol brasileiro, merecia essa oportunidade na seleção brasileira, e é por isso que a gente tem que agradecer o Dorival por não ter levado o jogador. Obviamente que é uma brincadeira, porque ele poderia se desgastar sendo utilizado nessas rodadas das eliminatórias. O Inter, que conseguiu uma vitória muito importante nos bastidores de marcar o jogo contra o Vasco da Gama para o dia 21, ou seja, 2 dias depois da partida da seleção brasileira no dia 19, né, da rodada das eliminatórias. Então é muito importante, né, ter esses jogadores de volta, e se o Alan Patrick tivesse sido convocado, ele poderia vir desgastado se fosse utilizado em algum dos jogos da seleção brasileira. Mas obviamente, né, a gente brinca, agradece, mas na zona mista, o Alan Patrick concedeu uma entrevista e ele falou um pouco sobre esse sentimento que ele tem de vestir a camiseta da seleção, que é um sonho desde que ele se tornou profissional, que essa oportunidade não está vindo, mas que ele acaba não se frustrando. Mas ele deixou na entrelinha essa situação de que, né, não se frustra tanto. Ele sabe que o foco é, né, corresponder dentro do seu time, ter boas atuações com a camiseta do Internacional, e que a ida para a seleção brasileira ela pode acontecer. Só que até esse momento, né, o Dorival não tem dado oportunidades para o Alan Patrick. O Alan Patrick, desde que voltou da lesão, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de setembro. Em outubro ele só não foi melhor que o Bernabei, e já começa o mês de novembro com um belíssimo gol de falta. É questão de tempo, acredito que ele deva ganhar, quem sabe, oportunidades no início da temporada de 2025, já que essa é a última parada aí para a data FIFA de jogos da seleção brasileira nesse mês de novembro, antes da virada do ano. Mas o Alan Patrick tem esse objetivo, tem esse sonho, e se ele mantiver esse nível, com certeza ele ganhará algum tipo de oportunidade. Mas por enquanto, que bom que ele está tendo tempo para descansar, tempo para trabalhar e para se entrosar cada vez mais no time do Internacional. Então é isso, rapaziada. Sexta-feira, Inter e Fluminense. Hoje o público foi de aproximadamente 28 mil torcedores. Cabe mais, né? Vamos esperar, quem sabe, aí 35 mil na partida de sexta-feira, às 7 da noite, para que o Inter termine com mais uma vitória e siga nesse caminho rumo a se garantir na fase de grupos da Libertadores. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Bora tentar chegar nessa marca dos 3 mil inscritos ainda até o final desse ano. Fechou, rapaziada? Muito obrigado. Voltamos a qualquer momento com mais informações do Inter aqui no canal.
Valeu!